O dog do Reddit. Minha namorada comentou: a gente deveria colocar a sua casa no meu nome também. Minha mãe disse que é justo. Eu disse que iria pensar nisso, troquei as fechaduras e fiz as malas dela. O escândalo que ela fez quando não conseguiu entrar na minha casa mais, foi algo extremamente desagradável, mas não havia outro jeito. Essa confusão toda começou há 6 meses, quando Caroline se mudou para a minha casa. Esse foi o erro número 1 que eu cometi. O erro número 2 foi eu ter assumido que, alguém com quem eu estava namorando por um pouco mais de 1 ano, teria o mesmo entendimento de limites e direitos de propriedade que qualquer humano normal. Resumidamente, eu sou o dono dessa minha casa em questão. Nada muito chique. Apenas uma casa térrea de 3 quartos que comprei 5 anos atrás, quando o mercado ainda estava decente. Eu mesmo fiz muita coisa nela, restaurei o piso de madeira, reformei a cozinha, construí um deck nos fundos. Definitivamente não é uma mansão, mas é minha. Quitada. Meu avô deixou dinheiro suficiente para eu dar uma boa entrada, e eu ralei para pagar o resto da hipoteca antecipadamente. Caroline e eu nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum. Ela era engraçada, extrovertida, boa aparência, e parecia pé no chão. Os primeiros 6 meses foram ótimos. Ela praticamente já passava bastante tempo na minha casa, então quando o aluguel dela acabou, parecia ok que ela se mudasse de vez. Combinamos que ela pagaria 1/3 das contas e cuidaria das compras, em vez de pagar aluguel. Como eu tinha quitado a casa, parecia justo a ambos na época. Olhando para trás, eu devia ter visto os sinais de alerta. Ela começou esquecendo de pagar a parte dela das contas. Fazer compras virou minha responsabilidade, porque ela sempre dizia estar sem dinheiro, apesar de ter um emprego decente como dentista. Comprava coisas caríssimas para casa sem me consultar. Almofadas decorativas que custavam mais do que o pagamento do meu carro. Uma obra de arte estranha que parecia ter sido feita por uma criança bêbada. Quando eu questionava, vinham silêncio ou lágrimas. Mas nada me preparou para ontem. Eu estava no trabalho, atolado em planilhas, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da Caroline, e ela começou dizendo: acabei de falar com minha mãe. E achamos melhor já colocarmos a casa no meu nome também, já que estamos praticamente casados agora. Ela disse que isso seria o mais justo, porque eu também estou investindo na nossa vida juntos. Após ouvir isso, eu quase engasguei com o café. Investindo? A mulher não pagava as contas há 3 meses e acha que almofadas horripilantes são algum tipo de investimento. Praticamente casados? Nós nunca nem falamos em casamento. Sequer estávamos noivos ainda. Li a mensagem mais 3 vezes pensando que fosse piada. Mas não era. E ela mandou outra logo em seguida: a amiga da minha mãe é advogada e pode fazer a papelada essa semana se estiver tudo bem para você. Já estou empolgada com essa nossa nova fase. Fiquei 5 minutos olhando para o nada, incrédulo. Então eu respondi: vou pensar sobre isso. O que foi muito educado, porque o que eu realmente pensava não poderia ser publicado nesse site em que pode haver famílias ou crianças lendo. Liguei para meu amigo Mike, advogado imobiliário. Coloquei no viva voz enquanto dirigia para casa mais cedo. Depois de resumir tudo, ele disse: ela quer que você coloque o nome dela na sua casa? Ele riu tanto que tive que afastar o celular do ouvido. Depois de 6 meses morando aí e sem contribuir com nada? Meu amigo, isso é o que chamamos de fábrica de bandeiras vermelhas. Então legalmente ela não tem direito nenhum, certo? A menos que você tenha feito alguma promessa verbal ou ela tenha contribuído substancialmente com a hipoteca. O que, pelo visto, não aconteceu. Nem 1 centavo. Então manda ela pastar. Mas com cuidado. Na maioria dos estados, se ela estiver recebendo correspondência aí, já caracteriza a residência. Você pode ter que fazer um despejo formal se ela não sair voluntariamente, mesmo sem pagar aluguel. Nunca assinamos contrato ou nada assim. Isso é até melhor para você aqui no Texas. Mike explicou que, como nunca fiz acordo formal de aluguel e ela nunca pagou aluguel, ela é considerada legalmente como convidada, não inquilina. Isso facilita as coisas. Mas documente tudo e faça da forma correta. Quando cheguei em casa, já tinha um plano. Caroline só voltaria horas depois. Quinta era dia de manicure, seguido de drinks com as amigas, então ela provavelmente chegaria por volta das 7 ou 8. Primeiro, recolhi pela casa as coisas importantes dela em documentos, joias, eletrônicos caros etc. Embalei tudo com cuidado em caixas. Depois peguei as malas dela na garagem e coloquei roupas e itens essenciais, o suficiente para ela viver por algumas semanas. Em seguida, chamei um chaveiro, expliquei a situação, e o cara foi surpreendentemente compreensivo. Acontece mais do que você imagina, ele disse enquanto trocava todas as fechaduras em menos de 1 hora. Enquanto ele trabalhava, fotografei cada cômodo da casa para registrar o estado de tudo.
Também separei nossas conversas de texto sobre o acordo de moradia, para provar que nunca houve promessa de dividir propriedade. Liguei para a empresa de segurança para mudar o código e remover ela da lista de pessoas autorizadas. Depois liguei para meu vizinho, Chunk, policial aposentado e ótimo amigo desde que me mudei. Ei, posso ter uma situação hoje à noite. Minha ex pode fazer um escândalo quando perceber que foi colocada para fora. Quer que eu fique por perto? Ele ofereceu. Se não se importar. Só preciso de uma testemunha caso algo saia do controle. Não quero que você intervenha como policial nem nada. Só sua presença pode evitar que piore. Sem problema. Se ficar feio, eu ligo pros caras de plantão até às 18h30. Estava tudo pronto. As malas e caixas estavam organizadas bonitinhas na varanda coberta. Deixei um bilhete educado explicando que nosso relacionamento tinha acabado. Que as coisas dela estavam embaladas e que ela teria 2 semanas para buscar qualquer item restante. Incluí o contato do Mike para dúvidas legais e um cheque cobrindo a parte dela das contas do mês seguinte, como gesto de boa fé. Depois fui para o meu galpão nos fundos com um cooler de cerveja, uma cadeira confortável e meu celular para gravar o que acontecesse. Às 19h42, o show começou. Ouvi o carro dela chegando, porta batendo, passos na varanda e o barulho das chaves tentando girar a fechadura, seguido de confusão. O que diabos? Mais tentativas, depois socos na porta. Mark. Abre a porta. Minha chave não funciona. Silêncio. Ela provavelmente viu as malas. Depois o som inconfundível de alguém lendo um bilhete e perdendo completamente o controle. Você tá de sacanagem comigo? O barulho de pancadas aumentou. Abre essa porcaria de porta agora. Eu fiquei em silêncio, gravando tudo. Chunk estava sentado na varanda dele, do outro lado da rua, fingindo ler enquanto vigiava. As ligações começaram depois. Deixei cair na caixa postal, o que deixou ela ainda mais irritada. Eu sei que você está aí. Você não pode fazer isso comigo. Essa casa também é minha. Foi quando ela começou a rodar a casa, tentando todas as portas e janelas. Quando chegou ao quintal, tive visão privilegiada do colapso dela pela janelinha do galpão. Ainda vestida para sair, vestido justo, salto alto, mal conseguia andar, batendo os pés pelo meu quintal como um T-Rex numa festa do chá, gritando ao telefone, mãe. Ele trocou as fechaduras. Ele colocou todas as minhas coisas lá fora. Ele não pode fazer isso. É ilegal. Pausa enquanto a mãe respondia do outro lado. Eu não quero saber o que ele pode fazer legalmente. Diga ao seu amigo advogado para processá-lo. Ela tentou a porta de correr, espiando para dentro e gritando meu nome. Então ela me viu no galpão dos fundos. Nossos olhos se encontraram por um breve momento através da janela. Silêncio absoluto. Depois ela gritou, por que você está se escondendo no galpão feito um psicopata? Eu levantei o celular para mostrar que estava gravando. Dei um gole calmo na minha cerveja e não respondi. Isso fez ela explodir. Ela avançou para o galpão como um rinoceronte, esquecendo completamente dos saltos altos, e acabou caindo de cara no gramado. Um tombo digno de replay. A sequência de palavrões que saiu dela faria um marinheiro ficar corado. Nesse ponto, outros vizinhos já observavam, gente abrindo janelas, saindo para a varanda. Caroline percebeu a plateia e resolveu tentar outra tática. Alguém me ajuda. Ele está me maltratando. Ele me jogou na rua sem ter para onde ir. Foi quando Chunk caminhou tranquilamente da varanda dele. Boa noite, pessoal. Está tudo bem por aqui? Perguntou, deixando claro que estava ali como vizinho preocupado, não como policial. Não. Ele me trancou fora da minha própria casa, ela disse apontando o dedo para mim. Sua casa? Chunk perguntou, com inocência teatral. Seu nome está na escritura? Bom, não, mas eu moro aqui. Mark, isso é verdade? Chunk me chamou. Saí do galpão com o celular ainda gravando. Ela morou comigo por pouco tempo, mas a casa é somente minha. Pedi para que ela fosse embora e empacotei o essencial dela. Entreguei a Chunk uma cópia do bilhete que deixei para Caroline. Ele leu e assentiu. Parece razoável. Senhora, recomendo que pegue suas coisas e volte depois para buscar o restante quando estiver mais calma. Isso é um absurdo. O advogado da minha mãe vai destruir vocês dois. Chunk soltou um suspiro profundo, típico de quem já viu esse tipo de drama milhares de vezes. Senhora, eu não tenho nada a ver com essa situação, mas você está causando um distúrbio na rua. Se continuar assim, alguém vai chamar a polícia de verdade. E isso não vai ajudar ninguém. Algo no tom dele finalmente atravessou a bolha de fúria dela. Ela nos lançou um olhar mortal e foi até o carro, arrastando as malas enquanto praguejava. Eu vou voltar com meu advogado.
Aproveita essa sensação de poder enquanto pode. Empurrou tudo para dentro do carro com uma força surpreendente e saiu cantando o pneu, quase arrancando minha caixa de correio. Chunk virou para mim. Está bem, amigo? Sim. Valeu pela ajuda. Sem problema. Documente tudo, só por garantia. Mas você está fazendo tudo direitinho, ela é só uma hóspede sem pagamento. Aquilo foi ontem à noite. Eu dormi como um bebê pela primeira vez em meses. Hoje de manhã começaram as enxurradas de mensagens, alternando entre ameaças e pedidos chorosos. Você vai se arrepender disso. O advogado da minha mãe disse que tenho direito de moradia. Por favor, amor, me desculpa, eu só queria que parecer fossemos mais oficiais. Deixe eu voltar para casa. Meu nome merece estar nessa casa depois de tudo que fiz por você. Sinto tanto a sua falta. As meninas dizem para eu te dar espaço, mas eu sei que podemos resolver isso. Não respondi nenhuma. Encaminhei tudo para Mike, que confirmou que eu já sabia, ela não tem absolutamente direito nenhum à minha casa. A parte sobre direito de ocupação fez nós dois rirmos muito. A mãe dela estava enchendo a cabeça dela com bobagens sobre o usucapião. Mike explicou que isso exige ocupação contínua e sem permissão por anos, no Texas, no mínimo 10 anos, e que obviamente eu nunca abandonei a casa ou dei autorização para que ela reivindicasse a propriedade. Ele também explicou que as ideias da mãe dela sobre casamento informal e direitos por coabitação não se aplicam ali. Casamento informal exige que o casal se apresente como marido e mulher, o que nunca fizemos, e morar junto não dá direito a patrimônio nenhum. Perto do meio-dia, os macacos voadores apareceram. Primeiro foi a irmã dela, me ligando para dizer que eu era um monstro sem coração por deixá-la sem ter onde morar. Lembrei a ela que Caroline tem mãe, irmã e vários amigos com quem pode ficar. Sem contar os $15.000 que ela disse ter na poupança, enquanto explicava por que merecia umas férias que eu deveria pagar. Depois a melhor amiga dela, Tiffany, apareceu sem avisar. Ela está devastada, Tiffany disse, quando abri a porta sem convidá-la a entrar. Devastada porque o plano de pegar a minha casa deu errado, respondi. Não era assim. Ela só queria segurança. Segurança seria pagar contas, construir patrimônio próprio e conversar sobre o futuro como adultos, não tentar roubar o meu maior bem depois de 6 meses vivendo sem pagar nada. Você está distorcendo tudo. Ela ama essa casa. Ela ama o fato dela ser quitada. E que ela não teria uma hipoteca, completei. Há uma diferença. Tiffany bufou. Bom, ela precisa do resto das coisas dela. Ela pode marcar horário com meu advogado. Preciso de 24 horas de aviso. Isto não é um processo judicial, é um relacionamento. Era um relacionamento. Agora é um processo judicial porque ela ameaçou tomar minha casa e não aceita que acabou. Tiffany finalmente se foi, depois de dizer que todos os nossos amigos me acham um grandíssimo babaca. Considerando que todos os amigos eram basicamente amigos dela, que eu só tolerava, eu não perdi o sono com isso. O resto do dia trouxe mais macacos voadores. A mãe dela ligou, alternando entre ameaças e a teoria de que Caroline só não entende direito as leis e estava tentando construir um futuro. Deixei ela falar até se cansar e então disse calmamente que, dali em diante, qualquer comunicação seria feita com o Mike. Advogado? Sério? É assim que vai lidar com isso? Ela esperneou. Foi a Caroline que quis começar com o advogado. Algo sobre sua amiga fazer a papelada, e aí ela ficou em silêncio. À noite, uma nova estratégia, o pai da Caroline ligou. Nos encontramos 2 vezes e ele sempre me pareceu o único sensato naquela família. Mark, quero me desculpar pelo que aconteceu, ele começou, claramente constrangido. Expliquei a ela que o pedido dela foi completamente inadequado. Agradeci por ela estar ficando conosco por enquanto. Se não se importar, gostaria de passar aí no fim de semana para pegar o resto das coisas dela. Eu garanto que ela não estará comigo. Finalmente, um ser humano normal. Marcamos horário e agradeci por ele ser o adulto da situação. Entre nós, ele disse baixinho, ela puxou isso da mãe. Passei 30 anos tentando corrigir esse tipo de pensamento, sem sucesso. Você fez a escolha certa ao sair disso. Essa conversa foi incrivelmente reconfortante. Pelo menos alguém na família dela vive na realidade. Já passaram 3 dias. O pai dela veio como combinado e levou o resto das coisas. Foi educado e até me ajudou a colocar a mesa de centro de volta onde ficava antes de Caroline dizer que aquela posição tinha energia ruim. Ela não vai mais te incomodar, ele garantiu. Deixei bem claro que qualquer nova tentativa de perseguição terá consequências que ela não vai gostar. Não perguntei que consequências eram, mas o homem tinha um olhar cansado de quem limpa a confusão alheia há décadas. E ele estava certo, e Caroline parou de mandar mensagens. Os macacos voadores sumiram.
Até o surto dela nas redes sociais, onde eu era um monstro abusivo que enganou ela para desistir do apartamento e depois a descartou como lixo, perdeu força quando os próprios amigos começaram a questionar a narrativa. Aparentemente, Tiffany tem a boca grande, e a exigência da Caroline para ser adicionada à escritura da minha casa se espalhou pelo grupo de amigas como fogo em palha. Mesmo num grupo de mulheres que em grande parte ficava do lado dela por padrão, aquilo foi demais. Muitas começaram a comentar com perguntas. Espera, você queria que ele te desse metade da casa depois de 6 meses? Você não disse no mês passado que ainda não estava pronta para casar? Quanto você estava contribuindo para a hipoteca? Ela apagou as postagens logo depois. O pós-tempestade tem sido surpreendentemente tranquilo. Passei a semana retomando meu espaço. As almofadas ridículas se foram. A monstruosidade abstrata que ela chamava de arte foi substituída pelos pôsteres de filmes antigos que eu tinha antes. O quarto de visitas que ela transformou em escritório, que usou exatamente 2 vezes, agora é minha sala de jogos de novo. Minhas contas com serviços em geral misteriosamente caíram cerca de 40% desde que ela se foi. Também descobri que Caroline tomava banhos de 1 hora, deixava todas as luzes acesas e programava o termostato diferente quando eu não estava olhando. Ainda, amigos que tinham se afastado pouco a pouco durante o relacionamento voltaram a aparecer. Aparentemente, Caroline vinha desestimulando essas amizades de forma sutil há meses. O Mark está muito cansado, ela dizia quando me ligavam chamando para sair. O Mark não gosta muito daquele restaurante, quando sugeria um jantar. Ontem, meu amigo Dave veio tomar uma cerveja e foi direto, cara, a gente estava preocupado com você. Ela era grude nível 5 desde o primeiro dia. Por que vocês não falaram nada? Perguntei. A gente tentou. Lembra quando Tony brincou sobre ela reorganizar seus móveis no primeiro mês? Você a defendeu. Disse que ela tinha olho para design ou alguma baboseira. Eu lembrei. E de várias conversas parecidas que ignorei. O amor te deixa burro, admiti. O mais burro, concordou Dave. Lembra da Jenny, a que furou seu pneu porque você não quis comprar um Rolex no dia dos namorados depois de 3 semanas de namoro? Exato. Todo mundo tem pelo menos uma psicopata. É como o imposto do namoro. Talvez ele esteja certo. Talvez esse tenha sido o meu imposto da loucura. A boa notícia é que poderia ter sido muito pior se eu não tivesse cortado isso imediatamente. Vai saber até onde teria ido. A maior lição disso tudo? Quando alguém mostra quem é, acredite. Caroline mostrou o senso de direito dela em 100 pequenos gestos antes de pedir a casa. Eu é que não estava prestando atenção. Última parte da saga, ontem recebi uma carta registrada de um advogado de verdade, não amiga da mãe dela. Dizia que a senhora Caroline Johnson não tem qualquer direito ou interesse sobre a propriedade no meu endereço, reconhece que era apenas uma hóspede na minha casa e que cessará qualquer tentativa de contato. Além disso, qualquer bem deixado para trás é considerado abandonado. Fiquei confuso até ver o timbre do escritório, o advogado trabalha no mesmo escritório do pai da Caroline. Parece que o pai estava mesmo decidido a resolver a situação. Servi um uísque de comemoração e apaguei o número da Caroline do meu celular. Custo desta experiência? 6 meses da minha vida. Cerca de $1.200 em contas de serviços. Coisas que ela nunca pagou. E uma conversa bem constrangedora com minha vizinha idosa, que ouviu algumas das pérolas da Caroline durante o surto no gramado. Valeu a pena? Com certeza. Porque a alternativa era chegar em casa um dia e descobrir meu nome fora da escritura, e uma vida inteira tentando desfazer esse pesadelo. Um brinde a desviar de balas, trocar fechaduras e a maravilhosa clareza de ver alguém que queria levar tudo pelo qual você trabalhou, dar um tombo espetacular no seu gramado recém-adubado. A atualização. Se passaram 2 semanas desde o surto da troca de fechaduras e eu achei que tudo tinha finalmente acalmado. E estava enganado. Ontem, no trabalho, meu celular começou a apitar sem parar, mensagens de vizinhos, ligações do Chunk e até mensagem do pai da Caroline. Aparentemente, Caroline decidiu que, se ela não podia ter minha casa, então ninguém teria. Ou algo do tipo, não sei. Ela apareceu no meio do dia com 2 amigas e um caminhão de mudanças alugado. O plano genial? Retomar o que supostamente era dela, isso enquanto eu estava no trabalho. Mas o que a Caroline não considerou foi: 1. Instalei câmeras de segurança depois do episódio da troca de fechaduras. 2. A senhora Peterson, de 78 anos, do outro lado da rua, é outra vizinha aposentada que vigia minha casa como se fosse emprego em tempo integral. 3. 3 mulheres tentando arrombar uma casa em plena luz do dia chamam atenção. Então a senhora Peterson ligou para o Chunk imediatamente. Elas estão tentando abrir a porta dos fundos com um cartão de crédito, igual nos filmes, mas parece que estão fazendo tudo errado. Chunk chamou a polícia e foi até lá como vizinho preocupado. Chegou justo quando elas desistiram do cartão e cogitavam quebrar a janela. A defesa da Caroline? Deixei coisas lá dentro que ele se recusa a devolver. Problema com essa história?
O pai dela tinha inventariado e retirado até o último grampo de cabelo durante a visita supervisionada. Nós inclusive fotografamos armários e gavetas vazios como prova. A polícia deteve as 3. Caroline gritava que a casa também era dela, que tinha direitos etc. As amigas pareciam menos convencidas, especialmente quando souberam que poderiam ser acusadas como cúmplices de tentativa de arrombamento. Quando os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa, consultei o Mike. Ele explicou que, embora eu pudesse ser a vítima denunciante, quem decide se leva o caso adiante é o promotor, com base nas provas e depoimentos. Depois que o pai da Caroline chegou, chamado pelo Chunk, e prometeu colocá-la em terapia, eu disse aos policiais que não queria abrir processo contra ela. As amigas não tiveram a mesma sorte, ambas tinham mandados em aberto por multas de estacionamento não pagas, então ganharam carona grátis até a delegacia. A cereja do bolo? No domingo, Caroline tinha dito às amigas que eu era seu noivo cruel, que terminou o noivado quando ela ficou grávida. Nem o noivado nem a gravidez eram remotamente verdade, mas isso explica por que toparam arriscar acusação criminal para recuperar as coisas dela. O pai da Caroline parecia ser uns 10 anos mais velho quando me explicou isso pelo telefone. Marquei uma consulta com um psiquiatra, disse, exausto. Isso já não é só senso de direito. A mentira ficou patológica. Quase fiquei com pena dele, quase. Ontem à noite chamei o chaveiro de novo para trocar poucas fechaduras restantes, dentro da casa. Não porque achei que ela ainda tivesse alguma chave, mas porque vai saber quantas cópias fez antes da primeira troca. Reforcei o sistema de segurança, adicionei sensores de movimento e finalmente agendei a instalação da cerca de privacidade que eu vivia adiando. Para completar, uma das amigas da Caroline me ligou depois de pagar fiança. Aparentemente, quando a realidade bateu na cela, Caroline botou toda a culpa nelas pela ideia do arrombamento. Ela disse que foi tudo plano nosso e que só foi junto porque está muito frágil, explicou a amiga, soando traída. Ela queria saber se eu faria uma declaração esclarecendo que estavam lá a pedido da Caroline. Direcionei-a ao Chunk, que testemunhou tudo, e sugeri falar com os policiais, que têm gravações das câmeras corporais mostrando a Caroline comandando a operação como uma general desequilibrada. Decidi dar um tempo de namoro, talvez aprender um hobby novo, algo pacífico longe de drama, quem sabe observar pássaros, do lado de dentro da minha casa recém-fortificada. Você sabe o que dizem, fechaduras, câmeras e um bom advogado, os 3 essenciais para sobreviver a um término com alguém que acha que sua casa deveria ser o prêmio de consolação dela. Comentários sobre o relato. Essa tal de Caroline, movida por um senso distorcido de posse e vitimização, tentou transformar um relacionamento de apenas 1 ano e pouco em um atalho para garantir a sua estabilidade financeira, obviamente que às custas de outra pessoa, ignorando completamente noções básicas de responsabilidade e respeito. Se bem que, dizer que ela ignorou seria um erro. A verdade é que ela e a mãe dela planejaram isso, testando a inteligência do Op. Se ele fosse tolo e concordasse, muito bem, ela ganharia uma casa sem esforço algum. Se ele não fosse tolo, ela talvez esperasse que ele só diria não. Mas como o Op não era um otário, ele reconheceu o sinal de alerta gigantesco em sua frente, e tratou de não ficar esperando a situação piorar. E deu um chute na bunda dela antes que tudo saísse do controle. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.